Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos deste sábado 25 de junho de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quinta-feira. E na lista estava o Lei Fluminense e não bateu. A equipe do Fluminense começou muito bem essa partida, não teve padrão de lei em momento algum e por muito pouco eu não deixei escapar esse back Fluminense. Eu fiquei um momento ali brigando com o que eu estava vendo em campo, saiu esse gol do Fluminense que foi anulado, eu estava fora do mercado e só depois que eu fui me posicionar em back, depois veio a expulsão do Cruzeiro e o Fluminense fez o gol aí aos 46 do primeiro tempo. Quem ficou no mercado ainda tomou um empate do Cruzeiro, mas aos 56 no início do segundo tempo veio o gol da vitória do Fluminense. No derby paulista eu não fiz nada. O São Paulo venceu aí por 1-0, gol do Patrick. E na lista também estava o Lei Grêmio contra o CSA e esse bateu. A equipe do CSA abriu o placar aos 13 minutos e no início do segundo tempo a equipe do Grêmio empatou. E é aí que eu falo com vocês que isso aqui não é uma lista punter, nem sempre o que eu coloco na lista é o que eu faço no jogo. Um exemplo é esse jogo do Fluminense que estava em lei na lista, mas no ao vivo o jogo mostrava que era para back Fluminense e eu fui buscar esse back. O Lei Grêmio contra o CSA que bateu na lista, eu não fiz nada nessa partida. Então a lista de quinta-feira ficou aí com um acerto e um erro. Vamos agora para as análises dos jogos de sábado. Campeonato argentino, eu vou ficar de fora e vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A. Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino. O Atlético Paranaense na terceira colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. O Red Bull Bragantino na nona colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 11ª colocação. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 10ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Paranaense por 1-0, vitória do Atlético Paranaense por 2-0 e empate por 2-2. O Atlético Paranaense vem de vitória, venceu fora de casa o Bahia pela Copa do Brasil por 2-1 e pelo Campeonato Brasileiro vem de vitória, venceu o Clássico contra o Coritiba por 1-0. O Atlético Paranaense joga no meio de semana pela Libertadores, mas joga em casa contra o Libertad. E a equipe do Red Bull Bragantino vem de um empate fora de casa, empatou com o Santos por 2-2. Jogando fora de casa, a equipe do Red Bull Bragantino nos últimos 4 jogos são 3 empates e 1 derrota. Aqui eu vou colocar a equipe do Red Bull Bragantino em lei, mas precisa ficar atento porque o Atlético Paranaense pode poupar aí os principais jogadores para o jogo do meio de semana pela Libertadores. Dando sequência, vamos para o Clássico Paulista, Corinthians contra o Santos. A equipe do Corinthians na segunda colocação, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Santos na 8ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Corinthians ocupa a segunda colocação. Em 6 jogos tem 4 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Santos ocupa a 12ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, o Corinthians venceu aí por 4-0 no meio de semana pela Copa do Brasil e vitória do Santos por 2-1 no Campeonato Paulista deste ano. O Corinthians que vem de vitória justamente contra o Santos pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro venceu o Goiás por 1-0. A equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro vem de um empate em casa contra o Red Bull Bragantino por 2-2 e depois perdeu para o Corinthians pela Copa do Brasil. As equipes jogam no meio de semana pelas competições sul-americanas. O Santos enfrenta o Deportivo Táchira pela Sul-Americana e a equipe do Corinthians vai enfrentar o Boca Juniors pelas 8ª de final da Copa Libertadores. Provavelmente as equipes vão poupar os principais jogadores e por isso eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Flamengo contra o América Mineiro. A equipe do Flamengo na 14ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do América Mineiro na 16ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Flamengo ocupa
a 12ª colocação. Em 6 jogos tem 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do América Mineiro ocupa a 17ª colocação. Em 7 jogos tem uma vitória, um empate e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles: empate por 1-1, vitória do Flamengo por 2-0 e empate por 2-2. A equipe do Flamengo vem de 2 derrotas para o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro por 2-0 e pela Copa do Brasil por 2-1. No meio de semana tem jogo pela Libertadores contra o Deportes Tolima e a equipe do América Mineiro vem de derrota, perdeu fora de casa para o Fortaleza por 1-0. No meio de semana tem jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo. Esse back Flamengo a 1,44 eu não vejo muito valor. Colocar o Flamengo em lei eu acho muito arriscado, já que a equipe joga em casa diante da torcida e o América Mineiro não vem fazendo bons jogos, principalmente fora de casa. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols. O over 2,5 com uma odd de 1,85, muito baixa. Eu estou fora desse jogo. Dando sequência, Atlético Mineiro contra o Fortaleza. A equipe do Atlético Mineiro ocupa a 4ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. A equipe do Fortaleza na 19ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Atlético Mineiro ocupa a 3ª colocação. Em 7 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 19ª colocação. Em 5 jogos tem 1 vitória e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Atlético Mineiro por 2-1, vitória do Atlético Mineiro por 4-0 e vitória do Atlético Mineiro por 2-0. O Atlético Mineiro vem de vitória, venceu o Flamengo pela Copa do Brasil por 2-1. E a equipe do Fortaleza vem de vitória e venceu o Ceará também pela Copa do Brasil por 2-0. As duas equipes jogam no meio de semana pelas oitavas de final da Libertadores e o Fortaleza enfrenta o Estudiantes da Argentina e o Atlético Mineiro enfrenta o Emelec. Aqui é um jogo 100% para leitura, já que as equipes devem poupar os principais jogadores para o jogo do meio de semana pela Libertadores e por isso eu vou ficar fora também. Dando sequência, Major League Soccer, e aqui eu vou escolher apenas alguns jogos. A MLS é muito complicada para sugestões pré, no ao vivo até dá para buscar boas oportunidades. Seattle contra o Sport Kansas City, a equipe do Seattle na 7ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Sporting Kansas City na 12ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Seattle ocupa a 13ª colocação. Em 7 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Kansas City ocupa a 21ª colocação. Em 9 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Kansas City por 2-1, vitória do Seattle por 2-1 e vitória do Kansas City por 3-1. Aqui pode ser um jogo interessante para gols. Os últimos 3 jogos entre eles bateram o over 2,5. A equipe do Seattle vem de empate em casa contra o Los Angeles por 1-1. Os últimos 4 jogos em casa são 3 vitórias e 1 empate. 3 jogos bateram o over 2,5. E a equipe do Kansas City vem de vitória pela Copa dos Estados Unidos, venceu por 6-0. Os últimos jogos fora de casa tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. 2 jogos bateram o over 2,5 e 2 não bateram. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols desse jogo. O over 2,5 com uma odd de 1,80. Eu vou colocar esse jogo no over 2,5. Dando sequência, vamos para o jogo do Austin contra o Dallas. A equipe do Austin na 3ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E a equipe do Dallas na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Austin ocupa a 9ª colocação. Em 7 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 17 gols e sofreu 5. Jogando fora de casa, a equipe do Dallas ocupa a 10ª colocação. Em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 9 gols e sofreu 7. Os últimos jogos entre eles: vitória do Dallas por 2-1, vitória do Dallas por 5-3 e vitória do Dallas por 2-0. Aqui pode ser interessante para o mercado de gols ou talvez um lay Austin.
A equipe do Austin vem de vitória, venceu o Montreal fora de casa por 1-0. Em casa, nos últimos 3 jogos, tem uma vitória, uma derrota e um empate. E a equipe do Dallas vem de derrota, perdeu em casa para o Vancouver por 2-0. Jogando fora de casa, nos últimos 4 jogos tem 2 vitórias, uma derrota e um empate. Os últimos 4 jogos do Dallas fora de casa bateu o over 2,5 e o Austin, os últimos 3, 2 bateram o over 2,5. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd do over 2,5. Tá aí com uma odd de 1,70, é um pouco baixa. E aqui eu vou colocar a equipe do Austin em lay. Dando sequência, Real Salt Lake contra o Columbus. A equipe do Real Salt Lake na segunda colocação, nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e uma derrota. E a equipe do Columbus na 11ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Jogando em casa, a equipe do Real Salt Lake ocupa a segunda colocação. Em 7 jogos são 6 vitórias e um empate. Jogando fora de casa, a equipe do Columbus ocupa a 16ª colocação. Em 7 jogos tem uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Salt Lake por 1-0, vitória do Columbus por 2-1, empate por 2-2 e vitória do Columbus por 4-3. A equipe do Salt Lake vem de vitória, venceu em casa o San José por 2-0 e a equipe do Columbus vem de empate em casa contra o Charlotte por 1-1. E nesse jogo eu vou colocar a equipe do Real Salt Lake em back. Dando sequência ao Campeonato Brasileiro da Série B, Criciúma contra o Vila Nova eu vou ficar fora, Bahia contra o Novo Horizontino. A equipe do Bahia ocupa a 3ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Novo Horizontino na 16ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate. Jogando em casa, a equipe do Bahia ocupa a 1ª colocação, em 7 jogos são 6 vitórias e uma derrota. E a equipe do Novo Horizontino, jogando fora de casa, ocupa a 12ª colocação, em 6 jogos tem uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Esse back Bahia a 1,62 eu vou ficar fora. Sport contra o Brusque, a equipe do Sport na 5ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. E a equipe do Brusque na 8ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Sport ocupa a 6ª colocação. Em 6 jogos tem 4 vitórias, um empate e uma derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Brusque ocupa a 9ª colocação. Em 7 jogos tem 2 vitórias e 5 derrotas. Eu vou ficar fora desse jogo também. Então a lista de sábado ficou aí com back Real Salt Lake, lay Red Bull Bragantino, lay Austin e over 2,5 Seattle contra Kansas City. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.